Prosseguindo com as explicações do Rav Shneur Zalman a respeito do Shmona Esrei, das 18 bênçãos, da Amidah, da parte central das nossas orações, daquilo que foi instituído apenas 2000 anos atrás e que não estava presente nas primeiras gerações do judaísmo, e conforme ele explicou, já que nas gerações anteriores havia uma espiritualidade mais forte e intensa, então bastava a recitação do Shema para neutralizar o mal presente dentro da pessoa. Já nas últimas gerações, ou desde a destruição do segundo Beit HaMikdash, há quase 2000 anos atrás, então há uma diminuição de intensidade espiritual nas nossas almas, e por outro lado há um fortalecimento do lado físico, corpóreo, materialista. Então apenas a recitação do Shema ainda não é suficiente para neutralizar o mal dentro de nós, e por isso os nossos sábios instituíram o Shmona Esrei, a recitação dessas 18 bênçãos como parte central na estrutura das orações. Então, uma vez que o mal ele prevalece e predomina em demasia nas últimas gerações, é necessário uma força especial, é necessário um poder mais intenso de cima para anular esse mal. E baseado nessa explicação que nós vimos até agora, o Alter Rebbe também vai nos explicar algo presente na ordem e sequência das bênçãos do Shmona Esrei. Sabido que nessas bênçãos, que originalmente eram 18, há uma divisão. As 3 primeiras bênçãos são bênçãos de louvor, como alguém que se apresenta diante do rei, ele não vai de imediato expondo seus pedidos, etc., mas primeiro ele tece elogios e faz um louvor, etc. As 3 últimas bênçãos da Amidah se constituem bênçãos de agradecimento e reconhecimento. Antes de se despedir do rei, então se agradece a oportunidade de expor os pedidos, ou antecipadamente gratos por ter certeza que os nossos pedidos serão bem aceitos, serão atendidos. E as 12 bênçãos intermediárias originais são bênçãos com todos os tipos de pedidos essenciais que envolvem a nossa vida, a nossa existência. O primeiro desses pedidos, conforme o Talmud explica, é o pedido que nós fazemos a Deus, Baruch Atah Hashem Chonen Adat, que Ele nos conceda conhecimento, discernimento, porque se diz que isso é a base de tudo. Se uma pessoa não tem conhecimento, discernimento, então mesmo que ele tenha, pode ter saúde, pode ter riqueza, pode ter prestígio, pode ter posição, mas ele não vai saber fazer bom uso disso. Então, a primeira coisa, o Talmud nos diz, a primeira coisa que se pede é conhecimento e discernimento. Mas logo depois disso, os pedidos que vêm no Shmona Esrei, nas bênçãos intermediárias, as bênçãos de solicitação, de pedidos, nós pedimos a Deus que aceite a nossa tshuvá, o nosso arrependimento, nossa penitência, rotzeh tshuvá, e logo em seguida nós pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados, que anistie as nossas falhas e transgressões. Então o Alter Rebbe vai nos explicar o porquê, vai nos explicar agora o porquê dessa brachá de Slach Lanu, do pedido de perdão, logo na abertura dos pedidos e solicitações, entre os primeiros pedidos que nós fazemos. Então, baseado no que nós falamos, nós entendemos que além das gerações posteriores até a nossa geração contemporânea, além de haver uma predominância do mal de forma mais intensa do que havia nas gerações primórdias, mais do que isso, acaba havendo mais pecados e mais transgressões, e através desses pecados se ergue uma cortina, por assim dizer, por assim chamar, que nos separa do Criador.
Na verdade, não há nada que possa separar ninguém do Criador, mas quando nós contrariamos sua vontade, baseado nas palavras do próprio Deus, nas Escrituras, a única coisa que pode nos separar, afastar, são os pecados, os seus pecados. Então os pecados acabam causando barreiras, muralhas de separação, de divisão entre nós e o Pai Celestial, e por causa dessas cortinas espessas, por causa dessas barreiras, a luz divina, isso impede a luz divina de se revelar e se manifestar dentro de nós, isso impede a nossa alma, a nossa espiritualidade de irradiar os pecados cometidos, a predominância do mal, as transgressões cometidas, etc. E isso só se torna possível, atrair a revelação divina, fazer com que a nossa alma irradie, isso só se torna possível depois que nós retiramos as cortinas, quebramos as barreiras, eliminamos as muralhas que impedem o reflexo da luz divina se manifestar dentro de nós. Então, apenas quando foram retiradas essas barreiras, esses impedimentos, apenas então há espaço para esse pedido nosso que se revele dentro de nós o Havai Eloqueinu, a essência divina atuando, que a gente dentro de nós, de forma perceptível, que a gente reconheça que nossa energia, nossa vitalidade vem dele, da essência de Deus. Esse é o significado, então, da Brachá de Slach Lanu, dessa bênção intermediária no início das bênçãos de pedidos, na qual nós pedimos a Deus, na verdade, ao dizer Baruch Atah Havaye, nós pedimos a Deus que atraia a sua divindade dentro de nós. Mas nesse contexto ele nos explica, Beberkat Slach Lanu Kichatanu, aqui ele nos dá uma explicação mais profunda, que nessa bênção estamos pedindo a Deus não apenas perdão pelos nossos pecados, mas há um objetivo mais profundo. Em Pirusho Shemevakshim Mipnei Irat HaOnesh, não significa aqui que nós, simplesmente por estarmos temerosos do castigo, da punição, já que transgredimos eventualmente a vontade de Deus, então nós pedimos a Ele, Sheislach lanu bishvil shelo yanosh otanu chas v'shalom, então nós pedimos, Deus, por favor, seja tolerante conosco, não nos castigue, não mande punição. Então ele nos diz, se toda a nossa intenção fosse apenas essa, de se livrar do pecado, no sentido de evitar a punição, o castigo, então isso não combina com o sentido místico que nós demos às bênçãos, que é o de atrair revelação divina, atrair um fluxo divino, uma luz divina adicional sobre nós de forma manifesta. Mas explica o Alter Rebbe que por isso tem um significado mais profundo aqui esse perdão. Isso se assemelha, tomando como exemplo, como metáfora, uma pessoa que pede a um amigo íntimo, eles são amigos, íntimos sempre foram, mas uma vez ele pisou na bola e fez de fato alguma coisa errada, negativa, ofendeu, prejudicou, lesou o amigo. Então ele pede desculpas e perdão para o seu amigo, mas com que objetivo? Não é que ele tem medo do amigo, não é que ele tem medo de ser punido ou castigado. Ele quer, por favor, restituir aquele belo relacionamento que sempre, aquele vínculo íntimo, profundo, de confiança que sempre existiu entre eles antes dessa falha cometida. Isso que ele pede a ele, perdão e desculpas, com que intuito? Por favor, manifeste a sua vontade, a sua boa vontade para comigo como era antigamente. Alidei Torerut Rahmanutó, pedindo a ele que aceite o seu pedido de desculpas nesse sentido de reestabelecer o vínculo, o contato íntimo que eles sempre tiveram. Então ele nos diz, a mesma coisa ocorre entre nós e Deus. Quando nós pedimos a Deus perdão, particularmente aqui na Amidah, aqui, o grande perdão que pedimos a Deus não deve ser apenas, ou não deve ser por medo de uma punição, de um castigo que possa vir a nós, que no exemplo dos amigos que nós trouxemos, ele sabe que aquele amigo não vai lesá-lo, não vai querer se vingar ou prejudicá-lo, mas mesmo assim ele pede para ele perdão. Por quê? Porque na verdade o objetivo dele aqui é reestabelecer
o vínculo, o contato profundo que eles tinham, a amizade. Ele quer que o outro, o amigo dele, que ele falhou e pecou contra ele, que ele volte a ser seu amigo, que o perdoe e o tolere, que ele mostre toda a sua boa vontade como era antes. E que a sua vontade em relação à sua pessoa não seja diminuída ou não seja eliminada. Porque quando a pessoa, aquele cometeu uma falha, então o outro, por assim dizer, virou a cara, mas não só virou a cara, a sua vontade, a sua confiança, não é? Ele perdeu essa vontade, esse prazer de conviver com ele. Ou seja, então ele nos diz, o mesmo ocorre entre nós e Deus quando pedimos o perdão divino, e por isso esse pedido está aqui logo no início da Amidah, porque na verdade o objetivo das bênçãos é de atrair revelação divina sobre nós, como nós explicamos, e para tanto é necessário o perdão dos pecados, porque os pecados interferem, se interpõem com a revelação divina. Isso é como uma fita isolante que não permite que a energia divina se reflita e irradie dentro da nossa alma. Ou seja, assim como no exemplo dos amigos, todo pedido de perdão e desculpas é para que ele volte a ser querido e apreciado como era antes de ter cometido a falha contra o seu companheiro, né? O Alter Rebbe explica isso na terceira sessão do Tânia com detalhes, o que dele folzot etzel haveró, e para poder realizar, efetuar para poder reestabelecer esse vínculo, então por isso ele precisa despertar a piedade do amigo, pedindo a ele perdão, desculpas. Da mesma forma, nós pedimos, evocamos na Amidah, quando fazemos essa bênção que fala sobre o perdão, com esse mesmo objetivo de todas as bênçãos, já que o objetivo das bênçãos instituídas pelos nossos sábios é o de atrair revelação e luz divina sobre nós. Isso só é possível quando não há as interferências, quando não há as cortinas, quando não há a fita isolante, quando não há as muralhas que interferem, que são os pecados e as transgressões. Por isso nós evocamos a misericórdia divina, evocando os 13 atributos de misericórdia, e esse é o significado do pedido nosso no Shmoneh Esrei, Slach Lanu, Deus, por favor, nos perdoe. Não só para que ele não nos castigue, não nos puna, mas principalmente para que não haja interferência na revelação divina que se manifeste nas nossas almas. Já que através dos nossos pecados foram criadas essas cortinas que isolam, que interferem, que elas prejudicam e impedem a revelação da vontade divina para nós ou dentro de nós, não é? Como aquela pessoa que falhou com o companheiro, etc., que o companheiro então pode até estar perto dele fisicamente, mas não quer estar tete a tete, não quer dar atenção a ele, não quer olhar nos seus olhos, não quer se voltar com carinho e amor para ele. Por isso nós procuramos despertar nessa benção os 13 atributos de misericórdia, que eles representam piedade divina, e com isso nós visamos não apenas se livrar, se safar da punição do castigo, mas principalmente eliminar as interferências, as cortinas que separam a nossa alma da divindade, que foram criadas através dos pecados, e uma vez eliminadas essas interferências, essas barreiras criadas pelos pecados que interferiam na revelação divina, então nós podemos almejar e podemos, de fato, atrair essa revelação divina para e sobre as nossas almas, fazendo nossas almas brilharem espiritualmente, fazendo com que elas irradiem todo o seu potencial. Esse é o motivo, explica o Alter Rebbe, dessa bênção que faz alusão ao perdão, logo depois da Teshuvah, estar logo no início das bênçãos de pedidos que nós fazemos no Shmoneh Esrei.